Olá para você que acompanha o Tom Maior, tá ligado aqui na programação da Sagres TV para falarmos agora de saúde, especificamente sobre a tuberculose. Quem vai falar desse assunto com a gente agora é a doutora Marina Roriz, ela que é médica infectologista aqui do Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, em Goiânia. Doutora Marina, seja bem-vinda aqui ao Tom Maior. Explica para a gente primeiro o que é a tuberculose, o que ela causa. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Bom, a tuberculose ela é uma doença infecciosa, transmissível de pessoa para pessoa, onde uma pessoa que está contaminada pode expelir os aerossóis e aí acabar contaminando outras pessoas. É uma doença que pode acometer o corpo inteiro, mas preferencialmente os pulmões. E ela pode ter uma evolução, às vezes, muito grave quando não tem tratamento. E aí, doutora, reforçou bem, né, a questão dos aerossóis. Ocorre quando há uma tosse, um espirro, algo assim desse tipo? Exatamente. Quando uma pessoa contaminada tosse ou espirra, ou às vezes até fala, né? Ela pode eliminar esses aerossóis que ficam suspensos no ar durante várias horas e podem contaminar outras pessoas que tenham acesso a ele. Principalmente quando elas não estão em tratamento, né? Exatamente. As pessoas que não estão em tratamento, elas acabam contaminando outras pessoas. A partir do momento que a gente começa a tratar, a gente vai diminuindo a carga dessas bactérias eliminadas e aí, a partir de 14 dias, geralmente, a gente considera que essa pessoa já não está mais eliminando e não está mais contaminando outras pessoas. E o que torna a tuberculose uma doença tão perigosa? Por que é preciso temer essa doença? Bom, primeiro porque ela é de muito fácil contaminação, né? Uma pessoa é capaz de contaminar várias outras. E segundo, porque ela pode evoluir com muita gravidade, né? Tem pacientes que ficam com muitas sequelas, tem pacientes que podem evoluir, inclusive a óbito. Então, ela é uma doença que pode ter uma evolução muito ruim. Então, por isso que ela é tão preocupante. É importante, por exemplo, doutora Marina, o diagnóstico precoce da tuberculose para evitar uma evolução e piora do quadro? Com certeza. Quanto antes ela for diagnosticada, quanto antes o tratamento for iniciado, a gente consegue com que ela não desenvolva tanto, não atinja tanto, uma porcentagem tão grande do pulmão, e aí a pessoa pode ter uma evolução muito favorável. Qual que é a melhor maneira de diagnosticar a tuberculose? A gente tem um exame, né? Então, primeiramente, procurar uma unidade de saúde quando você tem tosse, principalmente uma tosse que dura a partir de 3 semanas, febre, perda de peso, tá vendo que tá perdendo peso, não tá fazendo dieta nem nada, pode ser tuberculose. E aí a gente faz um exame que a gente chama de exame de escarro. A gente colhe a secreção pulmonar do paciente, olha lá, vê se encontra essa bactéria. Esse é o diagnóstico que é feito. Pode ser feito através de raio-x, tomografia e de outros, mas o principal é esse exame do escarro. Não dá para considerar a tuberculose como uma doença silenciosa ou os sintomas que ela apresenta, eles são bem, é possível perceber, são bem perceptíveis, ou ela é uma doença silenciosa no início? Ela é considerada silenciosa porque às vezes demora até a pessoa perceber que ela perdeu peso, né? Às vezes demora para perceber que está tossindo muito, porque ela não é uma doença com sintomas às vezes tão intensos. Quando ela está muito intensa de sintomas, geralmente é porque a doença já está avançada. Então a gente fala para ficar de olho principalmente nessa tosse de 3 semanas, né? Que é o principal marcador para a gente. Muito bem. E existe tratamento para tuberculose? Existe o tratamento, ele está disponível no SUS. É um tratamento que é feito por via oral, né? São comprimidos que a pessoa vai tomar durante um bom tempo. Não é um tratamento curto, são pelo menos 6 meses de tratamento. Então, a gente precisa reforçar que precisa fazer o acompanhamento, manter as consultas em dia, fazer exames e ele está disponível no SUS. Todo esse aparato, né, os médicos, os exames, são todos disponíveis no SUS. Então, a gente fala que o paciente precisa chegar na unidade de saúde. Depois que ele chega na unidade de saúde, a gente tem tudo para oferecer para ele. Passado esse tratamento, uma pergunta que talvez o público esteja se fazendo. A tuberculose tem cura, doutora Marina? A tuberculose tem cura. Dependendo do tratamento ser feito completo, ser feito adequadamente, ela tem cura e ela pode nunca mais ser um problema.
Bem, em 2024, os números que a gente traz aqui da Secretaria de Saúde é que em 2024 houve 106 óbitos por tuberculose registrados só em Goiás. O que pode explicar, doutora Marina, esse aumento no número de casos e muitos deles que resultam em morte também? Primeiro, a falha no tratamento, né? Pacientes que às vezes, como eu falei, são 6 meses de tratamento pelo menos, então pacientes que às vezes abandonam por motivos diversos e pacientes que demoram a procurar atendimento médico. Geralmente são esses os casos que evoluem mal e que vão a óbito. Existe alguma faixa etária que pode sofrer mais com isso, uma vez que o contágio ele acontece para qualquer pessoa, né? Mas alguma faixa etária pode sofrer mais com a tuberculose? Ela pode acontecer em qualquer faixa etária, até é importante falar isso, que pode acometer desde bebês até pacientes mais idosos. E é lógico que pacientes mais idosos que têm algum problema no pulmão, já têm um pulmão às vezes doente, eles têm uma chance maior de evoluir mal, sim. Para encerrar, tem algum tipo de prevenção, como evitar, por exemplo, como tentar fugir, né, da tuberculose e o que fazer? Existe a vacina, né, a BCG, que é essa que a gente tem uma marquinha no braço, ela é feita no Brasil amplamente também. Ela protege contra as formas graves da doença, então ela é imprescindível. Depois, procurar atendimento médico sempre que apresentar algum desses sintomas, sempre que tiver alguma suspeita. E, além disso, a pessoa doente ter o cuidado de não transmitir para outras pessoas, né? Usar máscara quando for se deslocar e fazer o seu tratamento adequadamente. Muito bem, doutora Marina Roriz, médica infectologista, obrigado por trazer esses esclarecimentos, essas informações importantes para o público. Até uma próxima oportunidade, doutora Marina. Imagino, o prazer foi meu. Obrigada. É isso, nós que agradecemos aqui a presença da doutora Marina Roriz, ela que concedeu entrevista para a gente aqui no memorial, né, do Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, aqui em Goiânia, para trazer informações e tirar as suas dúvidas sobre a tuberculose. É sempre bom manter os cuidados e manter a prevenção e também, sempre que algum sintoma ocorrer, procurar uma unidade de saúde. Eu volto com vocês aí nos estúdios do Tom Maior.